De novembro, Dia Mundial da Adoção. Gente, falar sobre adoção é uma coisa que me deixa assim muito irritada. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós estamos, eu e meu esposo, desde setembro de 2018, esperando tramitar a documentação no judiciário para renovar, preste atenção, para renovar a nossa habilitação para adoção. Para quem não conhece os procedimentos, eu vou explicar para você o que isso significa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre, estou na fila da adoção. Pois é, a gente nem na fila está ainda. A gente está esperando para entrar na fila. Então, se você acha que estar na fila da adoção é algo demorado, pensa agora numa pessoa na situação da gente, que a gente está esperando para entrar na fila. E nós estamos esperando desde setembro de 2018. Eu vou contar para você como está sendo essa nossa saga. Eu sempre brinco dizendo que a gente já estaria no terceiro filho se eu tivesse que parir, né? Porque para parir é mais rápido e fácil do que para adotar. Eu entendo as burocracias e há sempre quem justifique dizendo que é um processo cuidadoso, demorado para preservar as crianças. Compreendo isso perfeitamente. Mas no nosso caso, o que está acontecendo é um excesso. Não é nem burocracia, é algo que foge à burocracia. Eu não sei nem nominar isso. Eu não sei dizer nem o que significa isso. Vamos lá. Eu vou explicar para você, basicamente, como é que funciona a adoção. Porque eu vejo no meu dia a dia inúmeras pessoas, quando sabem que eu vou adotar, sempre me perguntam, você já conhece a criança? Quando é que é? Mas você já pegou a criança? Você já escolheu a criança? É um monte de coisas que a gente ouve e que a gente vê que a sociedade não está muito familiarizada com a questão da adoção. Eu até compreendo, né? Afinal de contas, né? De repente isso não faz parte do seu universo. Mas essa é a oportunidade de você conhecer um pouco sobre como funciona essa questão da adoção. Não é você chegar lá no abrigo, olhou a criança, conheceu a criança, traz para casa, vou adotar. Teu vizinho conhece alguém que quer dar uma criança. Você vai lá, pega e traz para casa e adota. Não é assim que funciona, gente. Criança não é um produto na prateleira de supermercado que você vai lá, pega e traz para casa. Não é assim, não. Se você quer adotar, tem amor no coração, ótimo. Isso é indispensável, é o primeiro passo. Mas quem vai dizer se você pode ou não adotar é o juiz. E como ele vai fazer isso? Com base nos relatórios que serão emitidos pela equipe da Vara da Infância e da Juventude. E como isso funciona? Primeiro passo, você precisa identificar qual é a Vara da Infância e da Juventude que é responsável aí pelo bairro onde você mora. É só jogar na internet que você acha rapidinho. Eles vão te pedir para assistir algumas reuniões, deve ser em número de 3 reuniões, e depois que você tiver assistido todas as reuniões, você providencia a documentação, dá entrada lá na vara, pedindo habilitação para a adoção. Não é adoção. As pessoas não sabem distinguir, às vezes, o que é habilitação e o que é adoção. Primeiro você tem que se habilitar, depois é que você vai adotar. Então, preste muita atenção. Primeiro você tem que se habilitar. Estamos falando aqui de habilitação para adoção. A adoção já é outra coisa quando você já está habilitado, conhece a criança e aí você dá entrada no processo de adoção para aquela criança que você já conhece, que você já está indo visitar e tudo mais. São outros 500, por favor. Habilitação para adoção. É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Depois que você dá entrada com toda essa documentação, aí você fica acompanhando pela internet. Vai chegar na equipe técnica, assistente social, psicóloga, vão fazer entrevista contigo, conversar, perguntar, saber as coisas tudo direitinho. Assistente social vai visitar na tua casa, vai olhar o ambiente em que você mora, quantas pessoas moram, vai conversar com os teus familiares, tudo direitinho.
Depois, essa equipe vai emitir um relatório, um parecer, e tudo isso vai ser encaminhado ao juiz, e o juiz vai deferir o seu pedido de habilitação para a adoção. Vai ser expedido um certificado com uma numeração, e a partir daí você vai entrar naquilo que as pessoas chamam de fila da adoção, tá? Que esse negócio de fila é uma outra coisa, não é bem assim fila. Eu posso explicar isso em outro vídeo, caso vocês estejam interessados em saber os pormenores. Esse certificado que vai ser expedido pelo juiz, ele tem a validade hoje de 3 anos. Se vencer, o que você tem que fazer? Você tem que pedir a renovação desse certificado, porque você só pode adotar se você estiver com esse certificado em dia. E o que aconteceu com a gente? O nosso certificado venceu e a gente está tentando renovar. É isso. E em que fase nós estamos de todo esse processo? Nós estamos na fase em que estamos aguardando o juiz deferir o nosso pedido. Então vamos lá. Antes de eu dar a entrada lá na vara, eu primeiro liguei, né? Pra gente não estar indo dando viagem perdida, que tempo é dinheiro. Liguei para lá, falei com a funcionária. Olha, o meu certificado venceu, eu quero saber como eu faço para renovar. Ela então me mandou um e-mail com o modelo da petição e lá constava a documentação que era necessária, que no caso era a própria petição, a cópia do certificado que venceu, as certidões negativas que correm lá no cartório, que hoje em dia é de graça, mas antigamente eram pagas, e os atestados de sanidade física e mental. Eu reuni toda essa documentação, levei lá na vara da infância e tentei dar entrada na primeira vara, mas eu não consegui. Eles me encaminharam para a segunda vara. Por quê? Quando você já tem um processo de habilitação, eles não abrem um novo processo de renovação. Eles vão lá no processo de habilitação que venceu, que está arquivado, eles desarquivam esse processo, pega a tua petição fresquinha que tu fez, pedindo a renovação, junta nesse processo vencido e aí isso tudozinho vai tramitando. Foi o que eles fizeram. Ela olhou lá no sistema e viu que o meu processo de habilitação que venceu, que está arquivado, na segunda vara. Por quê? Porque quando eu fiz o meu processo de habilitação, eu morava num bairro que era atendido pela equipe da segunda vara. Eu expliquei para ela, agora eu estou morando na área da primeira vara. E aí, mesmo assim, me mandaram dar entrada na segunda vara. Cheguei lá, dei a entrada e o meu processo ficou lá. Depois eu fiquei só acompanhando pela internet. Quando foi em novembro, aí estava escrito lá assistente social. Eu fiquei toda feliz, né? Beleza, 2 meses, de setembro, outubro, novembro, já tá na mão da assistente social, ela vai ligar para marcar a entrevista e tá indo tudo às mil maravilhas. Só que não. Da assistente social, quando foi em dezembro de 2018, eu vi escrito lá Ministério Público. Aí eu falei, caramba, o que foi fazer no Ministério Público? Se o negócio estava na assistente social, pela lógica, né, da tramitação, eles chamariam a gente para entrevista, mas não, foi para o Ministério Público sem a entrevista, não entendi. Aí virou o ano, recesso, quando foi em janeiro eu fui olhar de novo lá, estava constando Ministério Público, mas como tivesse dado a entrada em janeiro e não em dezembro. Aí eu fiquei boladona, né? Eu falei, e outra coisa, é importante dizer que tem um prazo lá, sempre quando você olha, vem escrito prazo 15 dias, prazo não sei quantos dias. Esse prazo aí é fictício, tá? É só para inglês ver, porque na prática eles não respeitam esse prazo. Aí tentei obter informação, não consegui. O que eu fiz? Cliquei lá na parte da ouvidoria para tentar obter ajuda do que está acontecendo. A ouvidoria me respondeu com um e-mail reencaminhado da parte da vara da infância, dizendo que o meu processo tinha entrado lá no dia tal, tramitou por tal lugar assim, que no momento encontrava-se no Ministério Público. Ou seja, tudo que eu já sabia.
Não precisava eles me dizerem aquilo que tem no site, né? Eu já sabia. Inclusive, quando eu escrevi a mensagem para a ouvidoria, eu mesma dei essa tramitação para eles. Botei lá escrito tudozinho que estava acontecendo, né? Ou seja, não fui ouvida. A ouvidoria não me ouviu. Aí eu desisti deles. Fiquei só aqui esperando, né? A misericórdia de Deus. Quando finalmente o processo voltou para a vara do Ministério Público, eu observei que estava lá na segunda vara. Então eu liguei para lá e pedi para a funcionária ver se poderia verificar isso para mim, porque era para o meu processo estar tramitando pela primeira vara e não pela segunda. E ela olhou lá e viu, realmente, se o processo era para estar na primeira vara, mas está na segunda. Então agora ia ter que fazer o caminho todo inverso para poder ter o despacho para a primeira vara. E aí, quando foi em junho de 2019, finalmente o meu processo chegou aonde deveria estar, que é a primeira vara. 9 meses, uma gestação, gente. Aí eu fiquei acompanhando a tramitação pela internet, normalmente, aquela coisa ali, vai para aqui, vai para ali, espera, a gente liga para lá, eles falam que o efetivo é pequeno. Uma coisa que me chamou muita atenção é que todas as vezes que a gente tentava falar com alguém lá, ligava, um funcionário atendia e era sempre a mesma justificativa. O nosso efetivo é pequeno, são muitos processos. E a habilitação para a adoção não é uma prioridade. O que é prioridade aqui são as crianças em situação de vulnerabilidade, correndo riscos. Isso é prioridade, porque o bem ou mal, a criança está lá no abrigo, então está tudo certo, não é uma prioridade. A prioridade é as crianças que estão sofrendo maus tratos em suas famílias e nas ruas. Essa é a prioridade. Aí eu fiquei assustada com isso. Eu acho que tudo é prioridade, porque veja bem, uma pessoa que quer adotar, não sei se você sabe, você só pode adotar até o adolescente completar 18 anos. Completou 18 anos, ele sai do abrigo. Então, pensa numa pessoa que adotaria um adolescente de até 17 anos. Nesses 3 anos de espera de documentação, esse adolescente de 17 anos já está com 20, ou seja, já não está mais lá no abrigo. Já perdeu a oportunidade de ter uma família. E essa oportunidade perdida vai fazer a diferença por toda a vida dessa pessoa. Então, aquilo que tecnicamente para eles não é uma prioridade, para a vida do adolescente que perdeu a oportunidade, seria uma prioridade sim. Continuando, virou o ano 2020, fevereiro, e eu sou surpreendida com o pedido do juiz, pedindo para anexar mais documentos, comprovante de residência e contra-cheque. Eu fiquei pensando, cara, se precisava dessa documentação, por que não me avisou? Eu tinha levado isso tudo lá em 2018, pelo amor de Deus. A gente fica assim, sem entender por que as coisas funcionam dessa forma. Se eu entro em contato, ligo no telefone o que precisa, a pessoa manda um e-mail com as coisas tudo que precisa, eu pego as coisas tudo, mando lá, depois espera passar 1 ano e pouco, quase 2, para dizer que falta mais isso e aquilo, por que já não tinha me dito antes? Ah, e um detalhe nisso aí, você tá pensando que foi como que eles me avisaram que estava faltando documento? Tinha lá meu telefone, tinha lá meu e-mail, podiam ter me ligado, podiam ter mandado uma mensagem por e-mail avisando, mas não. Sabe o que eles fizeram? O juiz mandou expedir um mandado de intimação, que foi encaminhado lá para o endereço de onde eu morava, que eu nem moro mais. Olha que situação. A sorte é que lá a pessoa que está lá me conhece e veio e me avisou que tinha lá um coisa lá para mim. Mas e se eu não tivesse esse contato? E se a pessoa não me achasse? E se a pessoa não me conhecesse? E aí? Eu nunca ia ficar sabendo. E aí quando eu cheguei lá no fórum, aí que eu fiquei sabendo que estava faltando o contra-cheque e o comprovante de residência. Não podia ter me dito isso. Eu já tinha levado lá para a vara da infância, não demoraria nada desse tempo tudo. Aí o funcionário falou, você trouxe? Eu falei, como que eu vou trazer se eu nem sabia o que era? E aí anexou as coisas tudo lá e foi tramitando.
E finalmente chegou na assistente social, fiquei felicíssima, aí marcaram a entrevista, fizemos a entrevista, aí já era na época aí da pandemia, né, não pôde ser presencial, foi até melhor, foi online, né, muito bacana. Fizemos a entrevista, beleza, agora só está faltando o quê? A psicóloga, ok. Só que aí, outubro de 2020, recesso de novo, virou o ano 2021. Finalmente, em março de 2021, fizemos a entrevista com a psicóloga e eu pensei, agora sim, agora elas vão expedir o relatório, vai encaminhar para o juiz, para o Ministério Público e vai deferir certificado. Só que não. Adivinha? Quando foi em agosto desse ano, 2021, 3 anos depois, eles me disseram que estavam faltando o meu comprovante de residência e contra-cheque. Aquele comprovante que eu tinha mandado já lá no início do ano de 2020. E aí mandei as coisas tudo de novo, gente. Eu tinha mandado, mas mandei tudo de novo. Nem reclamei. Já tô no lucro, 3 anos, né? Podia ser mais, né? Olhar o copo meio cheio, né? Não é assim que as pessoas falam? Olhar as coisas pelo modo positivo. Deus está cuidando aí, preparando de tudo, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças. Respirar, né? E é isso aí. Essa é a nossa saga com a habilitação da adoção. Estamos agora aguardando aí ver o que mais falta, né? Antes de vir gravar esse vídeo aqui, né? Já fui lá, dei uma consultada no sistema. Eu vi que teve uma movimentação no dia de ontem. Meu Deus do céu, tô aqui já com palpitação. O que será que significa isso, Senhor? Será que tá faltando mais alguma coisa? O que vem da cabeça do juiz dessa vez? Meu Deus do céu, ô meu pai. Depois eu vou contar as coisas tudo pra vocês, hein? Coloca aí nos comentários se você quer ver mais vídeos sobre esse tema aqui, dá esse feedback para mim. E se você é adotado, coloca aí nos comentários se você conhece alguém que adotou também. Compartilha a sua experiência comigo, porque eu vou seguir compartilhando as minhas daqui, tá? E outra coisa, se você quer adotar, corra porque demora. Não, brincadeira. Demorou comigo, né? Mas não significa que vai demorar contigo, né? A experiência de cada um, né? Enfim, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele vai agir da forma como melhor convier, né? Para que tudo no final fique bem. Que todos tenham um final feliz, né? Eu tenho certeza que lá tem uma criança com um coraçãozinho pronto para receber todo esse amor que certamente você tem guardado para dar para ela. Um beijo no coração de vocês tudo e exercite a generosidade, tá? Faz muito bem. Até a próxima.